Eu cresci em uma cidadezinha tranquila, onde todos se conheciam pelo nome e a vida seguia em um ritmo calmo e tudo era muito previsível. O maior evento da nossa cidade era a festa da igreja, onde todos se reuniam para comer coxinhas, dançar forró e conversar sobre as mesmas coisas de sempre. As tardes eram passadas na praça, e as conversas quase sempre giravam em torno de quem tinha feito o melhor bolo de fubá ou de quem estava saindo com quem. Eu já com 18 anos, sempre olhava para aquele cenário e pensava que havia mais lá fora. Queria algo além disso. Queria conhecer o mundo, ter mais opções e oportunidades. Sentia que o interior me prendia, que minha vida tinha mais a oferecer do que o meu dia a dia de filha de fazendeiro simples. Foi nesse contexto que Augusto entrou na minha vida. Um homem mais velho que eu com seus 44 anos, que apareceu na cidade durante um fim de semana de festas religiosas. Ele estava ali para desfrutar das belezas do interior, mas, ao que parecia, seu interesse real era bem diferente. Era a primeira vez que via um homem tão charmoso, sofisticado e experiente, alguém que parecia ter saído de um conto de fadas. Ele me chamou a atenção logo de cara. Seus cabelos grisalhos, seu olhar seguro e a maneira como ele falava sobre a vida e sobre os lugares que já tinha visitado me fascinavam. Ele tinha um charme que nunca tinha visto por aqui. E mais, ele estava me prestando atenção, o que para uma garota do interior era uma coisa rara. Ele começou a me fazer elogios sutis, falava sobre meu potencial e me dizia que eu era uma mulher com grandes perspectivas. Comentava que eu tinha muito a oferecer, que não deveria ficar presa àquela cidadezinha pequena, que o mundo lá fora estava me esperando. Eu, que sempre tive o desejo de escapar daquela vida simples, comecei a me deixar levar por suas palavras. Ele me falava sobre a cidade grande, onde as pessoas tinham sonhos grandes e onde eu poderia realmente brilhar. Ele me disse que eu tinha o que era preciso para ser alguém importante, e que a cidade seria o lugar perfeito para eu crescer e alcançar meu potencial. Ele me prometia que a cidade grande me daria tudo o que eu desejava. Uma vida cheia de oportunidades, novas experiências, e quem sabe até uma carreira promissora. Ele me descrevia as maravilhas de uma vida diferente, onde eu não teria que me preocupar com os limites da cidade pequena. Suas palavras tinham um poder hipnótico. Eu estava encantada, acreditando que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Parecia tão seguro de si, tão experiente. Eu confiava nele. Acreditei em tudo que ele disse, porque, no fundo, eu queria muito acreditar. Era como se eu estivesse ouvindo a voz de um guia, alguém que me mostraria o caminho. Ele então fez a proposta: me levar para a cidade grande, onde eu poderia recomeçar a minha vida. Eu tenho contatos, ele dizia, pessoas que podem te ajudar a começar uma nova fase. Você vai ver como tudo pode ser diferente e melhor. Eu, que sempre sonhei com a ideia de sair de casa, de descobrir o que havia para além dos campos e das estradas que conhecia desde pequena, aceitei. A perspectiva de começar uma nova vida, de finalmente sair da minha bolha e conhecer o mundo lá fora, era demais para resistir. Ele me levou para a cidade, e eu mal podia acreditar na velocidade com que minha vida estava mudando. Ele me arrumou um lugar para ficar, em um apartamento simples, mas confortável. Em seguida, consegui um trabalho para mim em uma loja de roupas. Eu estava tão animada. Era uma nova chance, uma oportunidade de fazer algo maior. Eu já me via em uma nova vida, cercada de possibilidades. Ele me dava todos os conselhos, me guiava em tudo, como se estivesse me preparando para um futuro brilhante. A cada passo, eu sentia que estava mais próxima do que sempre quis, uma vida de aventuras e de crescimento pessoal. O mundo estava aos meus pés. Ele parecia ser a chave para tudo o que eu sempre sonhei. A cidade grande me aguardava de braços abertos, e eu, cheia de esperança, me joguei de cabeça nessa nova vida. Eu sentia que as portas se abriam para mim de uma maneira que eu nunca imaginei. Estava encantada com tudo ao meu redor e ainda mais fascinada por ele. Ele parecia ser o homem perfeito, aquele que iria me ajudar a realizar todos os meus sonhos. O futuro parecia promissor. Eu estava no lugar certo, com a pessoa certa, ou pelo menos achava que estava. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Eu estava na cidade grande, com novos horizontes à minha frente. Cada dia era uma descoberta. As ruas movimentadas, as lojas, as opções de comida e o ritmo frenético da cidade que nunca dormia. Ele estava sempre por perto, me guiando, ajudando, dando conselhos sobre como me comportar, o que vestir e como falar. Cada gesto dele parecia genuíno, como se ele realmente estivesse preocupado comigo e quisesse me ver crescer. Me senti importante, como se finalmente tivesse encontrado meu lugar, um lugar onde eu poderia ser mais do que a garota do interior, onde poderia me transformar na pessoa que sempre sonhei ser.
Ele me apresentou a algumas pessoas influentes na cidade, pessoas que pareciam ser parte do seu círculo de amizades, pessoas que eu nunca teria imaginado conhecer na minha cidade natal. Eu me sentia como se tivesse sido escolhida para algo grande. Comecei a trabalhar em uma loja de roupas, e embora o trabalho fosse simples, me senti orgulhosa de estar começando a dar os primeiros passos em direção ao que imaginava ser o futuro que ele me prometera. Aos poucos, comecei a achar que minha vida estava finalmente tomando a forma que eu sempre sonhei, e ele parecia ser a chave para todo esse sucesso. Porém, com o tempo, as coisas começaram a mudar. No início, achei que fosse apenas uma fase, uma adaptação à nova vida, mas logo percebi que o comportamento dele estava mudando. Ele começou a ficar mais distante. Suas mensagens, que antes eram cheias de conselhos e orientações, começaram a se tornar esparsas e mais frias. Ele passou a me dar mais críticas do que elogios, e isso me pegou de surpresa. Seus elogios iniciais agora soavam vazios, e eu comecei a sentir uma desconfortável sensação de que algo estava errado. Ele me dizia que eu não estava boa o suficiente para os lugares onde ele me levava, que eu precisava ser mais sofisticada, mais a cidade grande. Começou a me criticar sobre o jeito que eu me vestia, sobre a maneira como falava e até sobre a forma como agia. Você é inteligente, mas precisa se polir um pouco mais, ele dizia. Ele falava como se tudo o que eu fazia fosse inadequado, como se eu fosse incapaz de me ajustar à vida que ele havia me mostrado. Comecei a me sentir inadequada, como se tudo o que eu fizesse estivesse errado. O medo de não corresponder às expectativas dele começou a crescer dentro de mim. O pior de tudo foi quando ele começou a me fazer sentir que estava ali apenas por pura sorte, que não merecia as oportunidades que ele me deu. Ele me fazia duvidar de mim mesma, dizendo que eu não era boa o suficiente para estar naqueles lugares e com aquelas pessoas. Eu estava lá por causa dele, mas eu não era capaz de fazer nada sozinha. Cada conversa com ele se tornava mais difícil, e eu me via mais e mais insegura, como se tivesse que seguir suas regras e seu ritmo. Sentia que ele estava me desqualificando, me dizendo o tempo todo que eu não era capaz de fazer as coisas sem a ajuda dele. E as críticas não pararam por aí. Ele passou a agir de maneira ainda mais fria e distante. Às vezes, ele simplesmente não se importava mais. Eu tentava conversar, pedir conselhos, mas as respostas eram secas e desinteressadas. Ele me tratava como se fosse um peso, algo que já não precisava mais em sua vida. Eu estava completamente perdida. E, por mais que tentasse entender o que estava acontecendo, ele se fechava cada vez mais. Eu não sabia mais em quem confiar, e a cidade, que antes parecia ser um sonho, agora estava se tornando um lugar estranho e hostil. A sensação de estar sozinha no meio de tanta gente crescia a cada dia. De repente, eu já não sentia que era bem-vinda na cidade grande, e ele estava cada vez mais ausente. As promessas que ele me fizera de um futuro brilhante começavam a desaparecer. Eu estava desconectada de tudo, sem saber como agir, perdida em um mundo que antes parecia ser uma grande oportunidade, mas que agora parecia um pesadelo que eu não sabia como escapar. Ele havia sido meu guia, meu mentor, e agora estava me deixando sem rumo. O que antes era um conto de fadas, agora parecia uma prisão. Eu estava ficando cada vez mais distante da pessoa que eu imaginava ser, e mais perto de uma versão de mim mesma que eu mal reconhecia. Ele não parecia mais se importar, e eu comecei a perceber que, talvez, eu tivesse sido só mais uma jogada dele, uma peça descartável em um jogo de poder. Foi num dia qualquer, sem grandes explicações, que ele simplesmente sumiu. Eu acordei, como de costume, e percebi que ele não estava em casa. Seu telefone estava desligado, e as mensagens que eu mandei não foram respondidas. Não era normal, ele sempre respondia rápido, ainda que de maneira fria. Mas dessa vez foi diferente. Eu tentei não pensar muito nisso, ainda tentando me convencer de que estava apenas ocupado, que talvez estivesse no trabalho ou resolvendo algo importante. Mas, conforme o tempo passava e a ausência dele se tornava mais palpável, a dor começou a crescer dentro de mim. Durante as horas seguintes, tentei ligar para ele várias vezes. As chamadas caíam direto na caixa postal, e as mensagens que enviei ficaram sem resposta. Eu senti um aperto no peito que crescia a cada segundo. Comecei a me perguntar se estava fazendo algo errado. O que eu tinha feito para merecer aquilo? De repente, eu percebi, ele havia me deixado para trás. Eu estava completamente sozinha, em uma cidade que ainda era estranha para mim, sem saber para onde ir ou o que fazer. A dor do abandono foi esmagadora. A solidão tomou conta de mim, como um peso que não conseguia tirar dos ombros. Eu me sentia impotente, como se tivesse sido engolida pela cidade que antes parecia cheia de possibilidades.
Ele me havia mostrado aquele mundo, me fez acreditar que eu era capaz de conquistar tudo o que eu sempre quis. E, agora, estava sozinha. Eu me senti uma tola. Como pude ser tão ingênua? Como não percebi antes que ele só queria me usar, que ele estava jogando comigo desde o começo? Como pude me deixar levar por um homem que claramente não se importava comigo, que apenas me via como uma peça descartável? Os sentimentos de vergonha começaram a me consumir, e a culpa me corroía por dentro. Eu tinha deixado a minha cidade, a minha família, o meu lar, tudo por um sonho que agora parecia desmoronar diante dos meus olhos. Tudo o que ele me disse, todas as promessas que me fez, tudo parecia agora vazio e falso. Eu olhava ao redor, e nada parecia fazer sentido. Eu não conhecia ninguém aqui, não sabia a quem pedir ajuda. Eu estava completamente sozinha. Cada esquina da cidade parecia me lembrar que estava perdida e sem direção. A dor da perda e do abandono era uma faca cravada no peito, e eu mal sabia como lidar com aquilo. As horas se passaram, e as lágrimas começaram a cair sem controle. Eu me encolhi em um canto do apartamento que ele havia me arrumado, a tristeza me engolindo. Eu me perguntei se algum dia conseguiria sair daquela situação, se algum dia seria capaz de encontrar o caminho de volta para mim mesma. Como eu pude cair em uma armadilha tão óbvia? Como eu pude me deixar levar por alguém que, no fim das contas, só me usou? O medo e a vergonha estavam me consumindo, me fazendo pensar que eu não conseguiria seguir em frente, que meu sonho de uma vida nova na cidade grande não passava de uma ilusão. Mas, no fundo, algo dentro de mim se recusava a ceder. Eu sabia que, se ficasse ali, naquela espiral de autocomiseração, seria mais um erro. Eu tinha que me reerguer. A dor era real, mas a vontade de dar a volta por cima, de não ser mais vítima daquela situação, era ainda maior. Eu não sabia como, mas eu sabia que não poderia ficar parada, esperando pela solução de alguém que nunca me ajudaria. O fundo do poço era um lugar muito escuro, mas eu sabia que eu tinha a chave para sair dele. Não podia ficar paralisada pela vergonha ou pelo medo. Eu precisava olhar para frente, buscar uma maneira de reconstruir tudo o que havia desmoronado. O abandono dele não me definia, e eu não ia deixar que essa experiência fosse o fim da minha história. Eu estava sozinha, sim, mas não era incapaz. Algo dentro de mim, uma força que eu ainda não conhecia, começou a despertar. Eu não sabia o que me aguardava, mas sabia que precisaria lutar para sair dali. A dor era grande, mas a vontade de seguir em frente era ainda maior. Eu não sabia por onde começar, mas sabia que daria o primeiro passo. Eu não estava disposta a ser uma vítima, e, ao menos, isso me dava alguma esperança de que eu conseguiria dar a volta por cima. Eu não sabia como, mas, com o tempo, comecei a me reerguer. No início, parecia impossível. As memórias da decepção, a vergonha, a dor e a raiva se misturavam e me consumiam, me fazendo questionar minha própria capacidade de superar tudo aquilo. Mas, ao invés de me deixar afundar, algo dentro de mim começou a se transformar. O vazio que eu sentia foi sendo preenchido por uma necessidade urgente de mudança, de recomeço. Eu sabia que não poderia permitir que aquela experiência me destruísse. Então, comecei a me concentrar no que eu podia controlar. O primeiro passo foi focar no trabalho. Eu comecei a me esforçar mais, aprender o máximo possível sobre a loja em que trabalhava, até mesmo me aprofundando nas técnicas de vendas, de gestão. Tudo o que eu conseguia aprender me dava uma sensação de controle, de que estava indo em direção a algo. As lágrimas diminuíram, e uma determinação mais forte cresceu dentro de mim. O tempo foi passando e, aos poucos, as feridas começaram a cicatrizar. O medo de não ser capaz de seguir em frente foi se dissipando e, em seu lugar, surgiu uma confiança que eu nunca imaginei ter. Um dia, sem perceber, comecei a conversar com outras pessoas, a fazer novos amigos. Comecei a perceber que a cidade, que antes parecia um lugar assustador e hostil, agora estava cheia de possibilidades. Encontrei pessoas que realmente se importavam comigo, que me ofereciam apoio de uma forma genuína. Com o apoio delas, comecei a ver que minha vida estava nas minhas mãos. Eu já não me sentia mais sozinha. Foi como se uma rede de segurança invisível tivesse se formado ao meu redor, me ajudando a caminhar. Aquela dor da decepção, que parecia insuportável no início, foi se transformando em algo mais leve. E, com o tempo, percebi que a gratidão começava a surgir. Porque, por mais que tivesse sido difícil, aquela experiência me ensinou lições que eu nunca teria aprendido de outra forma. Eu aprendi a me valorizar, a confiar mais em mim mesma e a não precisar da aprovação de ninguém para seguir meu caminho. Hoje, ao olhar para trás, eu consigo ver as coisas de uma perspectiva diferente. Eu agradeço por tudo o que vivi,
até pelos momentos mais difíceis, que me moldaram e me ajudaram a crescer. Sem aquela experiência, eu não teria sido capaz de enxergar minha própria força interior. Eu não teria aprendido a ser resiliente, a me reerguer sozinha, a acreditar em mim mesma de uma forma tão profunda. Não foi fácil, mas foi essencial para o meu crescimento. Eu percebi que não preciso de alguém para me dizer quem eu sou ou o que mereço. Eu sou suficiente por mim mesma. E, mais importante, eu sei agora que só eu posso definir o meu valor. Eu posso ser quem eu quiser ser, e essa foi a maior lição de todas. Não importa o que outros digam, não importa o que eles prometem. O que importa é a confiança que eu tenho em mim mesma e o meu compromisso em ser a melhor versão de quem eu sou. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher diferente. Eu vejo uma mulher que não tem medo de seguir em frente, de tomar as rédeas da sua vida, de lutar pelo que quer. Eu fui eu quem me levantei. Eu fui eu quem venci. E, mais importante, aprendi a não confiar em promessas vazias. Não preciso mais de validação externa para saber que sou capaz, que sou forte e que tenho um futuro brilhante pela frente. Eu olhei para aquela cidade grande, que um dia me assustou, e agora a vejo com novos olhos. Não é o lugar que define quem somos, mas a maneira como nos colocamos diante dele. Eu sou grata por tudo que passei, por cada passo que dei em direção ao meu próprio crescimento. Porque, no final, foi exatamente isso que me fez mais forte. Eu aprendi a me valorizar, e isso é algo que ninguém jamais pode tirar de mim. Agora, sei que posso enfrentar qualquer coisa que vier pela frente, porque aprendi, da maneira mais difícil, que o poder de mudar minha vida está dentro de mim. Eu sou a mulher que escolho ser, e isso é tudo que importa.